Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã, nessa sexta-feira, hoje, dia 18 de outubro. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Que o Senhor te dê forças, coragem, ânimo. Que o Senhor abra cada dia mais o nosso entendimento, a porta da sua palavra aos nossos corações. Eu quero declarar nesta manhã a bênção de Deus, que o Senhor te dê forças, coragem, que o Senhor possa ajudar você em todos os seus caminhos, que o Senhor possa te dar forças para que cada dia mais você possa ter desejo de orar, de ouvir a palavra de Deus, de buscar ao Senhor, para que cada dia mais você possa se preparar-se para o reino de Deus. Olha o que diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo estava pregando aqui, meus irmãos, é que se a nossa vida consiste apenas nos dias aqui na terra, para servir a Jesus, somos os mais miseráveis. Quer dizer, quando alguém serve a Cristo, a Deus, apenas, meus irmãos, por algo que possa ser proporcionado aqui na terra. Na mente desta pessoa, não há nenhum desejo, uma busca pela vida eterna. Isso mesmo. E ele disse: se nós buscamos, ou ambos buscamos a salvação, buscamos a Cristo, olha aqui, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de que todos os homens. Quer dizer, a gente serve a Jesus, meus irmãos, com um propósito muito maior, o propósito da salvação, da vida eterna, o propósito, meus irmãos, de estarmos com Deus. No livro de Romanos, o próprio Paulo, meus irmãos, ele nos traz um ensinamento. Ele disse: quer vivamos, quer morremos, tudo seja para o Senhor. Isso mesmo. Isso aqui é bem... Olha aqui o que ele disse. Preste bem atenção. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso mesmo. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Coisa maravilhosa. E aqui, meus irmãos, o próprio Paulo, ele disse o quê? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de que todos os homens. Quer dizer, a nossa vida, ela tem que ser uma preparação para a vida eterna, para a salvação. Todos os dias da nossa vida nós devemos ter essa consciência. Quando uma pessoa ela se prepara-se para a salvação, para a vida eterna, isso mesmo, para a vida eterna, esta pessoa, meus irmãos, ela tem paz no seu coração. Quando uma pessoa, meus irmãos, quando alguém morre e uma pessoa diz assim: não, mas ninguém quer morrer. Sim, meus irmãos, ninguém quer morrer. Mas uma pessoa que tem consciência e tem certeza da sua salvação, meus irmãos, por mais que ninguém queira morrer, ela está em paz no seu coração, porque ela sabe, meus irmãos, o destino da sua alma. Ela sabe, meus irmãos, o que ela plantou, ela sabe o que ela plantou, o que ela viveu, o que ela espera, que é a vida eterna, que é a vida eterna. E olha o que Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Isso mesmo, de que todos os homens. Por mais que alguém, meus irmãos, vá à igreja, congregue, busque o Senhor, mas se a vida dela, meus irmãos, está voltada apenas, meus irmãos, está voltada apenas para as coisas deste mundo, isso mesmo,
somente esperando em Cristo, enquanto Ele está aqui nesta terra, isso mesmo, servir a Cristo apenas esperando algo aqui da terra, meus irmãos. Paulo disse que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, meus irmãos, o destino dos homens será o mesmo. Isso mesmo, será a morte. Mas aquele que serve a Cristo, buscando a vida eterna, o destino deste, meus irmãos, por mais que seja a morte, mas é a ressurreição dos mortos, como o próprio Paulo aqui ele mesmo disse. Olha aqui, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E a morte veio por que homem? Veio por que homem? Por qual homem? Por Adão, né? Porque a morte entrou no homem por causa do pecado. Quer dizer, a morte entra no homem por causa de Adão. Mas também a ressurreição dos mortos chega até o homem por causa de Jesus Cristo. Quer dizer, por causa de um, entra o pecado que gera a morte, mas por causa de outro, gera a ressurreição dos mortos, que gera a vida eterna. Por isso, meus irmãos, que nós só temos vida eterna em Jesus Cristo. E quando nós servimos a Jesus, nós devemos servir esperando a vida eterna. Esperando, meus irmãos, ter uma nova vida. O Evangelho, meus irmãos, é a gente buscar a salvação e a vida eterna. Eu pergunto para você, será que a sua esperança é esta? Ou você, quando acontece algo, ou até mesmo, por mais que nós não queiramos, meus irmãos, que ninguém venha morrer, isso, seja eu, seja alguém, seja um parente, um familiar, isso mesmo. Mas tem pessoas que não aceitam, tem pessoas, meus irmãos, que servem a Deus buscando apenas a vida eterna aqui nesta terra, isso mesmo. Eu já vi pessoas deixar de servir a Deus porque um parente, um familiar morreu, isso mesmo, se entristeceu, isso mesmo, se entristeceu. E nós não, meus irmãos, nós devemos ter esta fé. A fé que salva não é aquela fé, meus irmãos, que a gente busca apenas que venha nos proporcionar algo aqui nesta terra. A fé que Jesus ele espera de nós, meus irmãos, é a fé da salvação. Esta é muito mais importante e valiosa do que qualquer outra. É aquela fé que nos dá a compreensão do propósito de Deus na nossa vida. É aquela fé que nos leva a crer que Jesus Cristo, ele é a ressurreição dos mortos. E que se nós estamos nele, nós não morremos, mas nós passamos da morte para a vida, como ele passou, como ele abriu isso mesmo. Ele abriu esta porta de acesso para que todo aquele que nele está, também, meus irmãos, passe da morte para a vida eterna. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Talvez eu estou falando com uma pessoa que está triste, desanimada, assim, o propósito da minha vida acabou, o meu parente faleceu, alguém na minha casa não faz parte mais da minha vida. Que nada, meus irmãos, porque nós não vivemos para nós. Isso mesmo, nós não vivemos para nós mesmos, ou ninguém vive para si mesmo, como o próprio Paulo disse em Romanos. Isso mesmo, em Romanos 13, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Ele disse, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer dizer, se nós vivemos é porque o Senhor está nos permitindo. Se nós morremos é porque também o Senhor nos chamou. Quer vivamos, quer morramos, ele disse, somos do Senhor. Olha aqui, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso mesmo. De sorte que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor dos mortos, como também dos vivos. Coisa maravilhosa.
É isso que, esta fé que Jesus ele espera de nós. A compreensão do seu propósito. Ah, pastor, é duro, o coração dói, mas nós devemos, meus irmãos, estar contente. Nós devemos estar contente e crer no que está escrito na palavra de Deus. Porque se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você acha que ter alguns anos acrescentados mais de vida é valioso, isso mesmo. Mas não é mais valioso do que perder a vida eterna. Isso mesmo, não é mais valioso. O presente mais valioso de uma pessoa, por mais que ela morra até precocemente, isso mesmo, seja por uma fatalidade da vida, seja por uma enfermidade, seja porque, embora eu creio que o Senhor, Ele tem todos os nossos dias contados, Ele, pela sua presciência, onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, Ele quer que nós venhamos viver para Ele. Isso mesmo. Como o próprio Paulo disse aqui. Ele disse o quê? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos, meus irmãos, esperar e viver para Cristo. Nesta vida, sim. Mas a oportunidade de vida é para eu preparar para meus irmãos a vida eterna. Quando nós temos essa consciência, meus irmãos, nós temos alegria no nosso coração. Nós temos alegria no nosso coração. Nós temos satisfação de vida no nosso coração. Que coisa maravilhosa. E eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor está falando aqui com pessoas que estavam ansiosas, aflitas, preocupadas. Mas o Senhor, Ele traz agora a esperança ao seu coração. Que nós não vivemos para nós vivemos para Deus. E quando nós morremos, nós não morremos para nós mesmos, nós morremos para o Senhor. Isso mesmo. Quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Isso mesmo. Porque da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos, também porque a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, todos nós morremos, meus irmãos, por causa do pecado de Adão. Isso mesmo. Mas também todos nós somos vivificados por causa, isso mesmo, de Jesus Cristo. Olha aqui. Assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Você quer ter vida? Você quer ter vida? Você quer ter salvação? Você quer ter os seus pecados perdoados? Você quer ter transformação de vida? Esteja em Jesus Cristo. Viva para Ele. Viva para Ele. Esperando dEle aquilo que somente Ele pode te dar, que é a vida eterna, que é a salvação. Lembre-se, se vivemos e servimos a Cristo somente pelos dias que nós temos aqui nesta terra, seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas se vivemos para Cristo, esperando a vida eterna, seremos os mais felizes de todos os homens. Que coisa maravilhosa. Reflita nisso. Eu quero orar pela sua vida, para você entregar a sua vida para Jesus, para você entregar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, porque é dele que nós temos a vida eterna, é dele que nós recebemos a ressurreição, é dele que nós recebemos a paz, a promessa de salvação, é por meio de Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta casa, por esta família, pelo que está doente, enfermo, essa pessoa, Senhor, que estava triste, talvez, Senhor, buscando apenas a vida aqui nesta terra, Senhor,
achando, Senhor, que tudo consiste nos seus dias aqui. Mas nós temos a ciência, Pai, que muito mais vale, Senhor, do que 1 ano, 2, 3, aqui mais nesta terra. Muito mais vale do que todo e tudo que este mundo possa proporcionar na nossa vida. Muito mais vale, Senhor, é a vida eterna, é a ressurreição dos mortos, como Jesus, ele ressuscitou. Pai, que assim nós possamos receber de Ti, Pai, que assim possamos ter, Pai, esta promessa, a promessa de salvação, a promessa da ressurreição, a promessa, Senhor, de uma nova vida, a promessa e a esperança, Senhor, de que Tu estás conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta casa, por esta família, pelo doente, pelo enfermo, pelo que está, Senhor, no hospital, internado, aflito, cansado, essa pessoa que está triste, amargurada. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Pai, na vida desta pessoa. Senhor, eu declaro, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, a bênção, a saúde, a transformação. Receba de Deus o milagre, receba de Deus a providência. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no seu coração. Tenha um ótimo dia, uma ótima manhã. Se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, é gratuito. Eu quero estar em oração pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a vida de todos vocês, tá? Em nome de Jesus Cristo.